Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Carreta Água pelo Brasil. Eu me chamo Dayana Porto e estou aqui com duas convidadas especiais para a gente abordar um tema de fundamental importância, que é a gestão da propriedade rural. E para isso eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, Camila Xavier, que é especialista em gestão, e Aline Moreira, que é a nossa supervisora da ATEG. Muita experiência aí no campo com os nossos produtores. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Daiane, obrigada pelo convite. Obrigada, Dai, obrigada aí pelo convite, ao Agro. É uma satisfação recebê-las aqui. E vou começar com você, Camila, trazendo aqui para a gente o que envolve, essa gestão da propriedade rural, quais são os pilares para uma boa gestão. Dai, vamos falar de uma forma bem simples, tá? Eu estou pensando aí no nosso produtor rural aqui da nossa região, sobretudo. O que envolve a gestão? Primeiro, controles, né? Não posso chegar hoje numa propriedade rural, independente aí do tamanho que ela seja e do que ela esteja produzindo, e não ter um dado da propriedade, né? Eu não sei quanto eu gastei de adubo, eu não sei quanto eu produzi o ano passado, eu não sei quanto é a produtividade da minha área. Então, são informações muito importantes na tomada de decisão. Então, se eu puder falar de forma simples, eu falo que a gestão ela começa nas anotações das informações da propriedade. Essas informações vão variar de acordo com a cadeia produtiva aí que o produtor esteja inserido, mas ela precisa acontecer, né? Então, um produtor, minimamente, ele sabe o que ele precisa guardar de informações para ajudar ele ali na tomada de decisão. Porque a gestão, ela só se concretiza a partir do momento que eu tenho dados, eu analiso os dados e eu tomo decisões a partir dos dados. O dado pelo dado, ele não faz sentido nenhum, mas o dado analisado e embasando uma tomada de decisão, aí a gestão está implantada, está emplacada. Perfeito, tá? Vai tirando aí o nosso produtor do escuro e auxiliando ele na tomada de decisão. E aí eu volto para você, Aline, que acompanha os nossos produtores no campo. Faz sentido esses conceitos? Como eles têm aplicado isso, na prática? E como a ATEG auxilia, os nossos produtores dentro dessas questões? Então, apesar da gente, do nosso programa, ser assistência técnica e gerencial, a parte gerencial, e apesar também de anos a gente estar trabalhando com isso, ainda continua sendo um gargalo. Pelo simples fato da maioria dos produtores não ter o hábito, de fazer as anotações dos dados. A gente vem evoluindo, mas é uma área que, assim como a parte técnica gerencial, por não ter esse hábito frequente, é mais passinho de formiguinha ainda, com os produtores. A gente tem tido bons resultados, algumas evoluções, mas a gente ainda tem um chãozinho grande aí para trabalhar com eles, nesse ponto. Caminho a percorrer, Sim. Eu acho que também para auxiliar os nossos produtores, a gente precisa levar ferramentas, Ferramentas que sejam de fácil aplicação. E, Camila, você tem aí sugestões de ferramentas, de que forma a gente pode coletar esses dados, trabalhar esses dados junto aos nossos produtores? Essa é uma pergunta que muito produtor me faz, tá? Muito produtor me procura e fala assim, doutora, indica para mim uma planilha, um programa. E eu falo assim, é tão simples a coisa que não precisa ir para nada tão elaborado. Eu acho que para a gente evoluir para uma planilha, para um programa, a gente já precisa ter a gestão básica feita. E o que é a gestão básica? Um caderno e uma caneta. Não é mais do que isso. Porque se você pega lá um produtor pequeno, ele tem poucas informações no dia para anotar. E aí eu vou acompanhar aí a fala da Aline, a dificuldade que a gente ainda tem em conquistar essa situação do produtor se sentir bem fazendo suas anotações. Até usei isso numa palestra recente, e eu falo assim, igual remédio ruim, a gente toma porque vai ficar bom. Então, assim, eu não gosto de anotar, para mim é incômodo. Ok, começa a fazer. Põe um despertador no teu relógio, no teu celular, para, todo dia às 19 horas, às 19h30, um horário que seja confortável para você, que você esteja em casa. E você vai pegar lá teu caderno, brochura mesmo, aquele caderno comprado na papelaria da tua cidade, e você vai começar a fazer as anotações, a guardar as anotações.
depois você vai ter o tempo lá de sentar para analisar. Imagina que uma vez por mês você vai sentar e analisar aquela informação anotada. Ele pode não saber chegar ainda no seu custo de produção, ele pode ainda não saber, por exemplo, guardar informações que é de extrema relevância, mas ele vai saber guardar o que ele precisa, porque o produtor ele se sente volta e meia inseguro nessa tomada de decisão, justamente por não ter os dados. Então, se você está me pedindo uma ferramenta, essa ferramenta inicial ainda vai ser um caderno de brochura e uma caneta. Perfeito, não pular etapas, né? Não pular etapas. Como você falou, não já pensar num programa, num sistema, se eu ainda nem sei o que anotar, como anotar, e tirando o produtor da zona de conforto aos poucos, né? Exatamente. E criando trabalhando hábito. isso, né? Criando o hábito. Perfeito. Eu tenho produtores que eles compraram tipo um sistema complexo, mas muito bom, muito positivo. Mas não sabe mexer. Não se adequava à realidade, Não né? sabe mexer. Então, assim, vamos começar do básico, virar costume, tem que virar costume, tem que ser bom, vai começando a ficar legal, vai começando a ficar bacana. Chegar que aquele dado, aquelas anotações, está fazendo sentido, está me ajudando em algum momento, Por que eu vou vender esse animal? Eu vou vender esse animal porque esse animal já está com um nível produtivo que não compensa para mim. Por que essa plantação aqui eu preciso fazer uma fruteira lá? Eu preciso fazer uma poda drástica. Como é que você define que vai fazer a poda drástica? Eu vou fazer a poda drástica porque a produtividade dela não está sendo referência. Está muito abaixo do que eu pensei. Então, existem atitudes técnicas que elas precisam ser tomadas, mas com base em índices. Mas e se eu não tenho índice? O que acontece? Eu fico operando muitos anos no achismo, no eu acho que vai dar certo, no será que vai acontecer? E tudo isso vai levando o produtor para o que eu chamo de empobrecimento. O empobrecimento do produtor faz com que ele vá perdendo a sua capacidade de produzir. E a gestão, ela faz exatamente o contrário. A boa gestão, ela faz ele tomar a decisão no tempo adequado para que esse prejuízo não se alastre, não seja grande. Ele é um prejuízo, mas ele é momentâneo. E logo em seguida, ele passa a ser lucrativo novamente, que é a função de toda empresa rural. Quando eu falo de propriedade rural, eu gosto de falar esse tema. Eu gosto de falar desse tópico, dizer bem assim, você é um empresário rural. E como empresário rural, tem que saber tomar decisões, tem que ter um planejamento, tem que ter os seus controles, para que a coisa comece a fluir e ele possa crescer de verdade. Perfeito, muito bem colocado, né? Ele, às vezes, só quer enxergar lá o resultado final, lucratividade, né? E quer pular essas etapas. E aí entra um papel fundamental, né, Aline, dos nossos técnicos de campo, da assistência técnica, em trabalhar essas ferramentas, criar esse hábito com os nossos produtores. Na prática, como que é o trabalho da TAG, como que a gente consegue auxiliar os nossos produtores a implementar essas ferramentas, né? Então, a gente dentro da assistência técnica do Senar, né, a gente já vem com um bônus, que é o caderno do produtor, né? Então, o caderno do produtor é um material riquíssimo, além de ter os espaços para eles irem anotando, né, o que acontece no dia a dia da propriedade e é feito de acordo com cada cadeia produtiva, ele vem ensinando o próprio preenchimento, né? Então, uma vaca pariu, como é que eu anoto essa aparição? Tá lá mostrando como faz. Fora que tem um acompanhamento do técnico que pode ir fazendo e estimulando o produtor mês a mês, né? Então, como eu disse, é um passinho de formiguinha, né? Então, ele não consegue o primeiro mês, ele tenta no segundo e vai martelando na mesma tecla. Para alguns, a gente consegue resultados mais rápidos, né? Para outros, nem tanto. E aí, como que a gente tenta abordar, né? Treinando, inclusive, o técnico, né, de campo. Não consegue anotar no caderno, pede para ele anotar numa folha qualquer. Não consegue anotar numa folha qualquer, junta as notas dentro de uma pastinha, dentro de um saco, junto com o caderno do produtor, para no final, quando o técnico vier, ir fazendo essas anotações. E aí uma outra possibilidade também que a gente está tentando fixar na cabeça do técnico, para ele levar isso a campo, é de que o produtor, geralmente o homem, né, é aquele que está lá, o brutal, tá no campo mesmo, né, no dia a dia, e ele não liga para essas coisas, né, não quer ligar, vamos dizer assim. E aí a gente tenta buscar junto ao produtor o filho, a esposa, né, um irmão, que sejam mais fáceis da gente ter essa comunicação e de ter essa abordagem, para que trabalhe de certa forma a família como um todo e também a questão da associação familiar.
né? Isso é o que a gente vem tentando de alternativas para que esses dados mensais eles não deixem de ser coletados. Então aí você, produtor, percebe, né, que é sempre adequado à sua realidade, né? Se tem a dificuldade do caderno, do sistema, a gente tem outras formas aí de iniciar, né, esses controles gerenciais. E a gente percebe aqui na fala de Camila, de Aline, que ainda existem, né, muitos desafios. Camila, qual seria o principal obstáculo, né, para a gente enfrentar? Crença. A crença do produtor. É tipo assim, no passado, né, lá quando ele nasce, na localidade que ele nasceu, os produtores não faziam isso. O que a gente vem assistindo? A evolução do nosso agronegócio. A gente não pode esquecer de falar sobre isso. O agronegócio ele vem evoluindo. Assim, com ele, o produtor precisa evoluir junto. E ele precisa evoluir o sistema produtivo dele. Ele não pode ser mais aquele sistema produtivo rudimentar, que no passado funcionou porque nós não tínhamos muitas técnicas, muita tecnologia, e aquele produtor, ruim ou bom, ele fazia dinheiro com aquela área. Hoje, se esse produtor ele não vai aderindo às tecnologias e avançando, e o que é bacana disso? É que as tecnologias elas existem e estão sendo desenvolvidas para todo tipo de produtor. Não é uma particularidade do grande produtor aderir à tecnologia. Eu pego o produtor da agricultura familiar, aí tem quantas tecnologias aí no mercado para ele? Desde uma compra de semente, a uma análise de solo, a um adubo que vem com o ingrediente lá, o nutriente, de uma forma mais facilitada para a planta. Tudo isso é de acesso de um pequeno produtor. O que a gente não pode assistir mais, e aí não vai encaixar na gestão, é você continuar produzindo do jeito de antigamente, querendo obter um resultado diferente e mais avançado. Não, para eu avançar aqui no meu resultado, eu preciso avançar na minha forma de produzir. Então, uma unidade diária que, sei lá, produzia 25 toneladas num hectare de uma fruta específica, hoje ela tem que ir para 40 toneladas na mesma área. Só tecnologia vai fazer isso. Né? Quando eu falar de um sistema de irrigação, antigamente a gente tinha que colocar um pivô central, ou a gente tinha que trabalhar com uma irrigação por aspersão, que aí tem muito consumo de água. Hoje a gente tem irrigação por gotejamento, que a gente vai levar a água na boquinha da planta ali, e a gente tem uma economia de recurso absurda. E o nosso produtor pequeno, ele pode aderir ao sistema sim. E mesmo na unidade pequena, a unidade familiar, ele vai gerando recurso, vai gerando dinheiro, que vai conseguindo potencializar a sua produção, onde ele é a principal mão de obra, e é por isso que ele se viabiliza no negócio, e ele acaba empregando também a sua esposa ou um filho, e assim vai sendo construída aquela gestão da unidade familiar. Quando eu vou com um produtor um pouco maior, e aí eu não estou falando de um produtor muito grande, eu estou falando de um produtor médio, aí ele já vai vir para mim e falar um pouco assim das dificuldades de mão de obra que ele encontra, que ele não tem mão de obra para executar. Tudo isso vai encarecer um pouco o sistema dele. Opa, se eu tenho um sistema um pouco mais caro, o que eu preciso fazer para que as receitas que eu consigo produzir naquele negócio eu consiga cobrir esse custo de produção? Eu preciso ser mais eficiente na minha forma de produzir. Então, uma coisa chama a outra e não existe perna solta no negócio. As decisões têm que estar muito bem orquestradas e bem casadas as informações para que você realmente consiga ser lucrativo no seu negócio. E aí, se você me permite, eu queria fazer até um exemplo bem forte aqui. Por favor. Eu trabalho muito perto do produtor de leite e do produtor de carne, né? Produtor de corte. E nós estamos passando nesse momento agora por uma crise geral desse setor. E é impressionante que mesmo na crise, você tem que ser capaz de ganhar dinheiro. Camila, mas como assim? Você não pode estar passando por uma crise e aceitar perder dinheiro. Não, você tem que tomar as decisões que te favoreçam. Então, eu posso não estar ganhando o dinheiro que eu gostaria de estar ganhando, mas perdendo, não. Perdendo um pouco demais. Porque como é que eu vou me sustentar? Qual é a sustentabilidade desse negócio se essa crise, por exemplo, durar 4 anos?
Como é que o meu negócio vai durar 4 anos em crise se eu estou perdendo dinheiro? Não, as decisões precisam ser tomadas. E eu vou cortar onde, eu vou sobrar onde, para que no final das contas, a minha conta final, ela seja positiva. Essa é a questão da gestão. E o produtor, muitas vezes, envolvido no processo produtivo, ele esquece, ele escanteia a gestão. E quando eu falar de gestão aqui, eu estou falando de gestão econômica, gestão de números, gestão dos índices. E aí ele vai dizendo que não tem tempo, que não gosta do anotar, que não dá para sentar, que não dá tempo, e ele vai sendo engolido pelo processo. Eu só quero deixar uma dúvida na cabeça aí do produtor. Escanteando a gestão, você dura quanto tempo no sistema? Né? Porque esse sistema fatalmente vai falir. Não tem segredo. As empresas aí que prosperam, elas prosperam por quê? Porque elas fazem uma boa gestão, elas cortam custos quando precisa e elas potencializam o que precisa ser potencializado. Isso é a gestão. Então, se eu, produtor, decido que eu não vou encarar a gestão de frente, o que eu estou permitindo acontecer? E aí é uma responsabilidade do produtor, sim. Não adianta a gente jogar a culpa no mercado, que é a parte mais fácil de fazer, é jogar a culpa no mercado. Não. É eu tomar posse do que eu tenho e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu costumo dizer que o empreendedor, que é o produtor o empreendedor, ele tem os benefícios e os malefícios do negócio. Eu só preciso que, no final de um ano agrícola, eu tenha mais benefícios do que malefícios. Porque o malefício, ele existe. O problema, ele existe. A crise, ela existe. Mas como eu enfrento cada um desses percalços do negócio, é que vai dizer muito de quem eu sou no meu negócio. E essa é a dica, né? Mesmo na crise, continue crescendo e continue produzindo e continue sendo lucrativo, tomando as decisões corretas. Perfeito, né? Na crise aí a gente tem grandes oportunidades, né, de se fortalecer e de crescer dentro, né, do seu negócio. E Camila deixa aqui boas reflexões, né, para você, produtor, para refletir sobre a sua gestão, sobre o seu negócio. E contrapondo a esses desafios, né, Aline, quais são as oportunidades que a gente tem aí junto à TAG para melhorar e aprimorar a gestão dos negócios? Olha, aí eu acho que para a gente crescer nesse quesito dentro da assistência técnica, depende de alguns fatores, né? Um deles é a capacidade do produtor em tentar abrir a mente, né, e tentar absorver aquilo que está sendo ofertado, né, dentro do gerenciamento da assistência técnica. Hoje, se ele quiser e ele tiver disponibilidade em se adequar ao sistema, ele tem o Conecta Produtor, onde ele acompanha todo o diário, né, vamos dizer assim, o fluxo de caixa dele mensalmente pelo aplicativo do celular. Então, ele sabe ali quanto que ele gastou, quanto que ele recebeu mensalmente, ou anualmente, ou a cada 6 meses, porque o aplicativo permite isso, né? A gente tem produtores sendo assistidos que hoje já utilizam planilhas, né? Planilhas básicas de Excel, mas que para eles têm grandes resultados, né? A gente tem produtores que, a partir da assistência técnica e gerencial do Senar, ele conseguiu separar. Então, um negócio engolia o outro, né? Então, ele tinha um mercadinho na cidade que era a sua principal fonte de renda, a propriedade não era vista como uma empresa, então o que ele conseguia no mercadinho ele aplicava na propriedade, entre 2 ou 3 atividades, e aí o que ele pegava com o resultado da propriedade, ele aplicava no mercadinho, mas ele não sabia quem estava pagando o quê, né? Então hoje ele conseguiu dividir esses negócios, e aí ele consegue enxergar que cada ponto é uma empresa e que cada empresa precisa ter o seu controle, o seu planejamento, né? Onde o planejamento é um outro gargalo, né, dentro da gestão. Como o produtor não anota nada, ele não sabe nem para onde ir, ele não sabe o que vai esperar, né? Então, não tem o que planejar se você não sabe nem o que produz, né? Exatamente. Então, onde quer chegar, né, com essa produção? Nós temos inúmeras oportunidades dentro da gestão, né? Que é o objetivo, que é o de crescimento, de ter mais produtividade, de ter mais rentabilidade, mas aí cabe ao produtor, e aí puxando um pouquinho para os nossos técnicos, né, depende também um pouquinho da habilidade do técnico em como aborda o tema, né, como que eu levo isso, como é que eu consigo estimular esse produtor. E aí vem a questão do dia a dia mesmo, né, o que você cria de intimidade com esse produtor, que faz ele ter confiança, porque é essa confiança que você vai abrindo espaço com ele,
e ele vai acreditando, ó, de fato isso aqui eu vou ter um resultado positivo, se eu continuar aqui, rapaz, essa atividade não tá dando certo não, ó, seu João, né, o senhor tá produzindo leite e tá produzindo mandioca, mas o seu leite hoje, os resultados tá cobrindo tudo da mandioca, então vamos investir mais no leite, né, vamos deixar de gastar energia com aquilo que não tá dando certo dentro da propriedade, né, então os dados que a gente pede para serem anotados e que os meninos fazem, nos permite essa tomada de decisão, nos dá essa oportunidade de avaliação do negócio, mas para isso a gente precisa que haja essa interação entre produtor e técnico para que os dados eles possam ser analisados. Perfeito, né? E a gente tem trabalhado no Senar isso, né? Levando para o produtor para ele se enxergar também enquanto uma empresa rural, né? Muitos eles não se enxergam como uma empresa, como um empreendedor rural, e aí não dão essa atenção, né, a devida atenção para a gestão. Então a gente mostra isso para ele, né, que ele não é só um extrativista, que ele não é só um criador de bovino, que ele sim tem uma empresa, né, nas mãos, e associado a esse trabalho que a assistência técnica faz, a gente também tem a aprendizagem rural, né, de trabalhar as capacitações com esse produtor, e a gente entra aí com algumas soluções muito importantes, né, para ser parceira aí do produtor, como o Negócio Certo Rural, que trabalha, né, todas essas etapas da gestão, junto ao produtor, dá consultoria para ele em campo também, para ele aplicar, né, exercitar na prática. A gente tem a administração da empresa rural também, um outro curso bem prático, e a metodologia do Senar, né, é aprender fazendo. A gente não vai levar o nosso produtor apenas para uma sala de aula e passar conceitos sobre a gestão. A gente vai, de fato, trabalhar o que é a gestão com ele, para que ele exercite e para que ele pegue a propriedade dele, o negócio dele, que é o que ele entende, como exemplo para fazer essas anotações, né, para exercitar realmente o que ele precisa, onde ele quer chegar, com esse apoio dos nossos instrutores também em campo, né? Então, um trabalho aí... E daí, dentro da metodologia da assistência técnica, né, a capacitação faz parte, né? Nós temos ali um ciclo, né, Camila, os 5 passos, e um deles é a capacitação técnica, que é justamente essa parceria entre os dois setores, né? unindo forças isso, aí, né? Do setor de aprendizagem com o setor da assistência técnica. Eu queria aproveitar essa fala de Aline e fazer um complemento, né? Eu já conheço a Aline há muitos anos, a gente vem assistindo, né, o campo sendo cada dia mais adepto a essa gestão que a gente está falando aqui. Então, no início, lá atrás, era bem difícil, era, tipo, insistindo muito, né? Era um trabalho de formiguinha que a gente fazia. Hoje, talvez, a gente que já tem aí 8, 10 anos no negócio, a gente gostaria que tivesse bem mais para frente, sim, mas a gente não pode negar que eu tenho cada dia mais produtores querendo entender da sua conta. Querem saber de verdade fazer a sua conta. Primeiro ele aprende com o nosso técnico de campo, e a ideia é que depois ele saiba fazer aquilo, né? E é bonito de ver quando eu pego um produtor e falo assim: ô Camila, eu tenho que saber qual que é o nível de produção que a minha propriedade tem que ter para eu começar a ganhar dinheiro, né? Eu falei, o que ele está me perguntando? Na simplicidade dele, com a linguagem dele, ele está me perguntando o ponto de equilíbrio da propriedade dele. Isso é um indicador econômico. Isso é um indicador econômico. E os nossos técnicos a campo, eles estão indo lá fazer esse cálculo com o produtor e dizer assim, seu João, se o senhor não produzir acima dessa produtividade aqui, o senhor não vai ver dinheiro, o senhor só vai pagar os custos, só vai empatar. E empatar não é interessante. Então, eu venho assistindo cada dia mais o produtor adepto. Tem produtores, Aline, entrando no programa do Senar, ele adere ao programa, mas com um único objetivo. Ele quer que o menino, o nosso técnico, ensine ele a fazer a tal da conta, que é sempre um tabu, né? Se eu perguntar hoje a qualquer produtor aí no mercado, poucos deles fazem essa conta. E quando faz, eu vou te falar que ela ainda é uma conta incompleta. Por que uma conta incompleta? Porque ela faz aquele cálculo do que a gente chama de custos diretos, né? É aquele custo de todo dia. É o adubo, é a ração, é a energia, é a água, se ele paga a água, é a mão de obra. Isso é um custo direto. A pergunta é, que horas que essa produção vai pagar o dinheiro que você investiu na sua estrutura?
Essa é uma dúvida que o meu produtor tem. Tipo, poxa, cava um poço artesiano, põe cerca de fora a fora, compra um trator ou não compra um trator, ou eu tenho uma carroça com burro, tudo isso é investimento. Eu vou lá, tenho uma máquina forrageira, eu tenho uma sala de ordenha, eu tenho uma balança para pesar os animais. Dependendo aí da atividade econômica, a gente vai variando o investimento, mas existe o investimento. E a pergunta é, que horas que o meu negócio vai pagar esse investimento? Porque eu colocar, sei lá, 80 mil, 100 mil reais numa propriedade rural, no investimento, né? E começar a operar, e essa operação só cobrir as despesas, é muito fácil isso de fazer. A grande dificuldade é pagar o investimento. Que horas que fica mais vantajoso ter o dinheiro aplicado na propriedade ou ter o dinheiro aplicado numa conta do banco? Essa decisão aí que o produtor fica, ai meu Deus, será que era melhor vender tudo e ir embora e pôr esse dinheiro lá no banco rendendo? Será que não era mais fácil? Por isso que a rentabilidade na propriedade rural tem que ser muito vantajosa, não é pouco vantajosa. Porque o risco é alto e diante do risco é mais favorável eu rodar a operação do negócio ou eu vender tudo e para a cidade botar esse dinheiro no banco lá rendendo dinheiro parado, que às vezes o produtor ele não tem esse grau de alcance, mas no final das contas é isso que a gente quer mostrar para ele. Imagine que uma atividade aí como o leite, que a gente pega muito no nosso campo, a gente tem muito leite, a gente está dando uma rentabilidade de 30% ao ano. No banco só vai chegar em 12%. É o máximo ali que está chegando naqueles rendimentos, como é que eu posso dizer, seguros, né? Do negócio, conservadores. Então, começa a ser vantajoso. Pô, 30% ao ano. O que é que tá me dando 30% ao ano? Né? Tô vendo. Agora, imagina o produtor que tá pegando 4% ao ano. Poxa, 4% ao ano desmotiva o cara, né? E imagine que toda aquela estrutura, que é o investimento dele, está sendo usada todo ano, está perdendo valor todo ano, e ele não está conseguindo ter bagagem financeira para quando aquela estrutura ali começar a dar problema, começar a ficar ultrapassada, começar a quebrar, ele ter dinheiro de comprar outro, de novo. Porque qual é a vantagem de comprar outro de novo? Porque funcionou, porque deu certo, porque me trouxe dinheiro. E se não me traz dinheiro, por que eu vou comprar outro? Entende essa jogada que a Aline trouxe do produtor de leite com da mandioca? Por que você vai continuar investindo em mandioca se mandioca te dá um prejuízo? Né? Mas imagina o produtor que não faz a conta. Ele não sabe que a mandioca está dando prejuízo. Aí ele faz uma conta meio doida lá, e aí ele pega essa mandioca, ele pica a mandioca toda, ele dá para a vaca comer, e aí ele embola tudo, ele não sabe quem está dando dinheiro e se está dando dinheiro. Porque ele não tem essa questão dos custos bem definidos dentro da propriedade. E a minha dica é simples. Produtor não sabe fazer, que isso é normal, né? É um conceito novo, é antigo, mas é novo pro rural. Dele, né? Sim, eu não sei fazer, ok, pede ajuda. Vai ter um técnico na sua região, vai ter um sindicato na sua região, que você vai poder ir lá acionar esse sindicato e dizer assim, como é que eu faço? A gente pode hoje não ter um técnico disponível para ir lá imediatamente, mas ele pode entrar numa lista para uma próxima turma, ou o próprio sindicato pode criar elementos de atendimento imediato. Você acabou de citar os treinamentos. Poxa, se capacita. Hoje não dá mais para a gente continuar na jornada com baixos conhecimentos. A gente precisa ir estudando. Vai estudar o quê? Estudar onde está a sua ferida. Qual que é a sua principal dor do seu negócio? Poxa, é gestão, é ganhar dinheiro. Vai estudar isso, né? Pelo menos, eu busco muito isso. Onde que eu estou sendo ruim? Onde que eu estou sendo ruim é onde eu estou investindo o meu dinheiro para me capacitar, para eu ficar melhor naquilo. Quando eu sou ruim numa coisa, eu persigo aquilo insistentemente para me tornar boa naquilo. Que eu acho que no fundo a gente está aqui para isso. Está aqui para evoluir, para crescer, para ter mais conhecimentos futuros e depois a gente passa a contribuir com esses conhecimentos, né, para outras pessoas. Exatamente isso. Perfeito. Camila trouxe aí, né, Aline, dicas valiosíssimas para a gente, tocou num ponto bem importante também na sua fala, que é a gente olhar para essa evolução também, né? É importante mostrar que realmente a gente está no caminho, né? Que realmente com passos de formiguinha, né? Anotando, né? No caderno, a gente consegue realmente
ter condições de tomar essa decisão. Se eu vou deixar de produzir a mandioca para investir no leite, né? Então, olhando para essa evolução, também mostra, né, que nós aqui das instituições, você que está à frente, né, nas consultorias, assessorando também os produtores, sendo parceiro das instituições, trazendo aí, né, as novidades dentro dessa temática, né, que a gente segue num caminho certo. E pensando aí justamente nessa evolução da gestão e esse trabalho que o Senar tem feito, né, de assistência técnica, quais são as dicas aí que você dá para esse trabalho que a gente tem feito, né, o que a gente tem que ficar atento aí para evoluirmos também e levar cada vez mais inovação, né, e conhecimento para os nossos produtores. Eu acho que assim, as dicas finais assim que eu quero dar, né, é já mais até direcionada para o técnico, tá? O técnico ele tá ali para ajudar o produtor. Eu vou te falar uma coisa, o consultor que está a campo e ele não promove soluções, ele está fazendo nada. É melhor nem ir lá, não vai lá. A vida do produtor ela não é fácil, ela é uma vida bem desafiadora. E nós temos que ir lá com um trabalho de facilitador do processo. Mas você só vai conseguir facilitar se você tiver conhecimento para isso. E volta e meia a gente se depara com situações de profissionais, colegas nossos, inclusive, que eles estão resistindo muito aos conhecimentos, né? Acha que lá Fica na zona de conforto. Fica na zona de conforto, só para mostrar, é bom a gente pegar esse exemplo do técnico, para a gente não julgar o produtor, né? Por que o produtor também tem essa dificuldade de sair dessa zona de conforto que ele já está habituado? Porque é desafiador demais você se provocar e dizer assim, agora eu vou fazer diferente. Precisa doer primeiro, precisa abrir uma ferida primeiro, para você ir se reconstruir no processo. O que é a ferida? A ferida é uma rachadura que abre e depois a pele ela vai se reconstruir ali. Então, eu costumo dizer que o nosso produtor é exatamente isso. Eu gostaria que fosse assim? Não. Eu não gostaria que o meu produtor sofresse. Eu não gostaria de ver o produtor sofrendo para tomar uma decisão. Às vezes ele tem pouco tempo para tomar essa decisão, porque a gente trabalha com elementos vivos, né? A planta, o animal, o próprio solo aí. A gente pode dizer que todos são elementos vivos e eles não esperam. A gente precisa tomar a decisão num tempo muito hábil. E também tem fatores que não são controláveis, né? Que a gente não, tipo assim, a nossa mudança climática, né? De repente chove 200 milímetros numa região que a gente não espera. Que decisão vou fazer agora, né? Exatamente. Você tem que estar preparado para essas decisões. Então, assim, o que a gente pode acrescentar? O técnico, primeiro de tudo, ele precisa estar antenadíssimo com o nosso mercado. E quando eu falar do mercado, vamos pegar ele aqui nessa região. Ele vai estar antenado no mercado da região, extrapolando para o mercado nacional e internacional, né? Ele não pode só ficar olhando o seu mercado local, porque isso é pouco para a decisão do negócio. São as interferências, né, que eu tenho. E é que a gente fala de visão holística, né? Visão holística do negócio. Então, assim, às vezes o meu produtor, ele tá lá naquele distrito, naquele povoado, daquela cidade XYZ. Ele teve pouca oportunidade de enxergar a coisa como a gente enxerga. E por que a gente enxerga como a gente enxerga? Porque a gente teve a oportunidade de estudar, né? E, em segundo momento, aí, primeiro ele entender de mercado. Dentro desse mercado, o que eu sou ruim e eu preciso fechar essa aresta no meu conhecimento para eu conseguir ajudar cada dia mais esse produtor. Porque hoje, não sei se vocês já repararam, se divide muito as inteligências, né? Fala assim, a inteligência emocional é boa para isso. A inteligência artificial nos ajuda e hoje existe um tal de inteligência intelectual. O que é inteligência intelectual? Poxa, eu sou inteligente, eu aprendo, eu tenho muitos conhecimentos, eu estudo, eu leio, mas eu tenho que ser capaz de pegar todo esse conhecimento e organizar de uma forma que eu traga soluções. Porque o conhecimento ele não vem prontinho não pra gente. A gente vai fazendo os raciocínios lógicos e tomando a decisão em cima da estratégia que a gente pensou dentro daquele sistema produtivo. Então ele não vem prontinho, não é um pacote. Vem assim, aplica isso aqui que vai funcionar, vai dar certo. Não! Aí vem a questão da adequação tecnológica, né, para cada realidade. Exato. Conseguir tirar da teoria aquilo e colocar em prática na realidade de cada
produtor. E aí eu vou na ferida mais ainda. Aí agora eu vou magoar um pouquinho. O mercado está cansado demais do mesmo. A gente tem muitos profissionais iguaizinhos. Eles pensam da mesma forma, eles dizem a mesma coisa. E não é que eu vou inventar a roda. Não é que eu vou descobrir a pólvora aqui. Mas, gente, você pegar o seu arsenal de conhecimentos faz com que você seja um profissional diferente do outro. Você tem um conhecimento diferente do meu, ela tem um conhecimento diferente do meu, e vocês são compostos diferentes. Assim como eu tenho o meu composto que é diferente. E a interação disso que é bacana. Mas se eu só estou fazendo a mesma coisa, estudando a mesma coisa sempre, aí eu aprendo o básicozinho, aí eu vou lá, ensino o básicozinho. Acho que já estou pronto, né? Mas conhecimento não é uma coisa que cessa. É uma coisa que você tem que estar em busca constante. E se eu estou em busca constante, eu estou me melhorando o tempo todo. Eu tenho até um amigo que ele fala uma coisa que é bem legal. Ele diz assim, se a gente se preocupar em melhorar 1% ao dia, em uma análise simples, eu posso dizer que aquele profissional melhorou 365% no ano. Então, ele já é um profissional muito destacado no mercado. Assim como o nosso produtor, ele vai sendo envolvido pelo seu dia a dia, nas execuções do que a propriedade precisa, e ele vai deixando a gestão de lado, o profissional, ele tem essa mesma questão, porque ele vai sendo envolvido no dia a dia pelo que ele tem que executar, e ele vai deixando o aprendizado para depois, o aprendizado de lado. E ele não pode esquecer que todo mês ele precisa ter uma rotina de aprendizagem. A gente aprende com o produtor rural, a gente aprende num treinamento com uma pessoa que saiba mais daquele assunto que nós, a gente aprende com um superior nosso, na nossa escala, a gente aprende de todas as formas. Mas eu preciso ter esse olhar do aprender, sempre, né? E essa dica final, assim, que a gente pode dar para o nosso profissional que está aí atendendo o produtor rural. Muito obrigada, Camila, por tocar aí nessa ferida. E a gente também percebe que se o nosso produtor, ele realmente está atento com esse olhar da gestão, ele vai conhecendo mais sobre o negócio dele, ele fica mais exigente e vai cobrar do nosso técnico e vai nos ajudar a sair dessa zona de conforto que Camila trouxe, né? Aí passo para você, Aline, justamente fazer essa mensagem final aí também para a gente com esse olhar, né, da tag. Isso que Camila falou é muito importante, porque por mais que hoje a gente trabalhe com um público de pequeno produtor, os níveis de conhecimento são diferentes. Então, o nosso grupo acaba sendo heterogêneo, né? Então, isso é o que faz do técnico de campo ter essa capacidade de pensar. Eu vou ter que me capacitar, porque eu posso ter um produtor que não tem um conhecimento mínimo, aquele conhecimento de vida dele, né, e que você realmente vai trazer muita coisa, vai engrandecer ele com muito conhecimento daquilo que você está na sua zona de conforto, mas você vai ter aquele produtor que ele teve capacidade de se, até pelos vídeos da internet, né, aquilo tudo que a gente tem hoje de material, ele é um produtor mais evoluído em conhecimento e vai exigir, como você disse, mais daquele técnico. Então, não tem como o técnico também ficar só no feijão com arroz, né? E é por isso que hoje a gente vem exigindo também, né, desse técnico. O Senai ele também tem investido em capacitações para esse técnico, tem dado um arsenal de cursos, tanto presenciais como online, né? A gente tem um Senaplay aí que tem um mar de cursos, né? Uma gama de cursos aí, tanto para o profissional como para o produtor. Então, não tem mais desculpas, né? É internalizar mesmo de que a gente tem que crescer e fazer crescer, né? Tanto o técnico como o produtor. Perfeito, o papo tá bom. Aqui a gente poderia seguir aqui, né, mais algumas horas trazendo exemplos dos nossos produtores, mas quero fechar aqui agradecendo mais uma vez, Camila, obrigada por aceitar o convite, obrigada, Aline, a gente abordar esse tema tão importante para você, produtor, e aqui percebendo, né, que gestão não é somente para o grande, né, para você também, pequeno produtor, médio produtor, a gente trouxe dicas aí valiosíssimas, e a gente vai encerrando o podcast de hoje, agradecendo a presença de vocês aí que nos acompanham, e dizendo que a Carreta Agro pelo Brasil ainda vai rodar o país, levando aí muita novidade, muito conteúdo bacana para vocês.